Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show. Eu sou o Paul Barramondes, estrategista de carreira e negócios, fundador da Growth Strategy, e junto comigo, me ajudando a fazer mais um programa, Giovana Cajueiro Toffolo. Oi, Gi, tudo bem? Olá, Paul, tudo bem com vocês que estão assistindo? Meu nome é Giovana Cajueiro Toffolo, eu sou consultora de carreira e negócios, coach e parceira da Growth Strategy. E hoje aqui no episódio do Carreira Talk Show a gente vai receber uma super mulher, né, Edmara Wieczorek. Ela é sócia do Demarest Advogados, um dos maiores escritórios aqui do Brasil, e ela é a responsável aqui pela região de Campinas, e ela vai trazer para a gente vários insights e contar um pouquinho sobre a trajetória de carreira dela ao longo desses 35 anos de atividade como advogada. Pois é, vai ser um episódio muito especial, com muito conteúdo, então fica atento, pega o seu caderno, caneta, para você anotar os insights e vamos para a entrevista. Olá, Edmara, obrigado por você dedicar um pouquinho de tempo para compartilhar sobre a sua carreira com o nosso público. E se você puder contar um pouquinho da sua trajetória profissional para o público te conhecer, conhecer sua trajetória, vai ser muito legal. Obrigada, Paul. Obrigada, Giovana. Eu que agradeço essa oportunidade de estar nesse vídeo aí do Carreira Talk Show, que eu acho que é algo que vai ser muito relevante para todos os profissionais, inclusive não só mais jovens, mas até os que já estão no meio da carreira, para ver as experiências, né, das outras pessoas que passaram por problemas similares, provavelmente, né? Em relação à minha carreira, bom, meu nome é Edmara, eu sou sócia de um escritório de advocacia, de um dos escritórios de advocacia mais reconhecidos do Brasil. Eu trabalho na área tributária e na área de M&A, fusões e aquisições, mas eu já passei por diversas áreas do direito, porque eu vou completar 35 anos de advocacia esse ano. E eu tenho 57 anos. Então, é bom que a gente estabeleça, porque não precisa ninguém ficar adivinhando a minha idade. Então, agora em 2000, eu faço 36 anos, eu me formei com 21 anos. E eu sou paranaense, e eu estudei na Faculdade Estadual, lá de Ponta Grossa, que é a minha cidade natal, me formei lá. Tive escritório de advocacia durante um tempo, e depois fui trabalhar em Curitiba, nas empresas multinacionais de auditoria, consegui um emprego lá, e acabei vindo para Campinas a convite de uma delas, e aí questões de movimentação profissional, eu acabei sendo convidada para ser sócia desse escritório. E aí eu sou sócia responsável pela nossa unidade em Campinas. Tá, muito legal. Essa é mais ou menos a minha trajetória. Muito legal. Eu já vou abrir aqui fazendo uma pergunta. A gente estava até conversando um pouquinho sobre isso antes, né? Bom, Edmar, eu te conheço já há um tempo e eu te vejo como uma figura de empoderamento muito grande, né? Porque você tem um cargo de gerência num dos escritórios que é um dos maiores do Brasil, né? Uma mulher com 35 anos de carreira, numa carreira que a gente sabe que é dura, que é o direito, que é extremamente concorrida e competitiva. E eu queria saber como que foi essa sua trajetória enquanto mulher na liderança, né? A gente tem visto agora tantos movimentos de empoderamento, de luta para conquistar mais direitos, né? A mulher entrando no mercado de trabalho com força, como deve ser. E eu queria saber como foi a sua trajetória pessoal, se você passou por algum momento complicado, se você deixou de ter oportunidades por ser mulher, pelo gênero ou não. Esse tipo de pergunta que às vezes me fazem e sempre achando que eu vou colocar que tive algum problema, né? Que normalmente é isso que é discorrido, né? E, Giovana, eu não tive problemas em relação ao fato de ser mulher. Nunca me senti discriminada por ser mulher no meu trabalho. Até porque eu fui criada de uma forma diferente. Meu pai, eu era primogênita, meu pai me estimulou muito a aprender coisas de mecânica, hidráulica, e do outro lado eu aprendi coisas com a minha mãe de tricô, crochê, costura, mas paralelamente a tudo isso, eles me estimularam muito também a ser independente. A vida toda eu ouvia do meu pai
você precisa ser independente, ser autônoma, e o melhor caminho para isso é através de conhecimento, é estudando. Porque o estudo, como muita gente diz, né? O estudo ninguém tira de você, o conhecimento ninguém tira de você, e de verdade, eu acho que isso aconteceu e fez com que essa formação que eu tive inicialmente me buscasse, me colocasse para buscar soluções para os problemas que eu enfrentava, sem pensar se aquilo era coisa de menina, coisa de menino, coisa de homem ou coisa de mulher. Então, e nas vezes em que eu tive alguma decepção, por exemplo, que eu queria um outro cargo e não consegui, eu via que era em relação a mim mesma, que se eu fosse melhor ia ser inevitável me reconhecer. Então, eu me manifestei e aí eu fui conseguindo crescer passo a passo, né, na carreira. Mas eu entendo que realmente esses movimentos que existem de empoderamento, eles são muito interessantes, né? Porque hoje também há muito mais mulheres no mercado de trabalho, né? Na minha época eu era uma das poucas advogadas que existia, né? E talvez algumas pessoas dizem que o fato de você estar num número menor, você tem menos concorrência, é mais difícil, né? Porque afinal de contas, quem está tomando conta do ambiente são homens, né? Realmente, os escritórios, a maioria eram homens, mas a minha presença e a forma de eu ser diferente com as coisas, com as características femininas que a gente tem, foram definidoras nessa situação para que eu conseguisse avançar na carreira. Mas hoje em dia eu acho que trabalhando muito com equipes no escritório, trabalhando com tanto advogadas quanto advogados, estagiárias, estagiários, né? Eu vejo que é importante despertar na juventude mais essa coisa de se manifestar, né? E não necessariamente apelando pelo lado de que eu sou mulher ou eu sou homem, eu estou sendo deixada de lado no meu crescimento por conta disso, mas muito mais na questão de levantar a mão, estou aqui. Porque muitas vezes o que eu vejo com as mulheres que acontece é que elas são mais tímidas no trabalho, elas se comunicam menos, elas se comunicam entre elas, mas nas reuniões, na hora de manifestar o seu conhecimento, o seu relacionamento com a clientela, elas se intimidam e fazem um trabalho muito bom. E se esquecem que não vai abrir uma luz no céu, iluminando a pessoa e dizendo, olhem para essa pessoa, ela é boa, ela é ótima, você está desperdiçando um grande talento, porque ela é muito boa, estudiosa, né? Você tem que se manifestar, você tem que aparecer. Não basta só fazer o bom trabalho, mas você tem que mostrar que faz o bom trabalho. Eu não consegui responder exatamente a pergunta, né? Mas o que eu quero dizer é que a diferença no desenvolvimento e no sucesso de alguém numa profissão é que ela não pode se limitar ao sexo ou ao gênero que ela tem, mas sim a ela se aperfeiçoar no trabalho que ela tem e se mostrar no trabalho que ela tem. Porque a vida é muito dinâmica, as coisas acontecem muito rapidamente. Então, se você não se manifesta na hora certa, outra pessoa se manifesta, né? Aí outra pessoa que se manifestou vai seguir adiante, né? E os homens são muito bons nisso. É exatamente isso. Até a gente tem, né, o clube dos profissionais de alta performance, a gente fala bastante isso, né, Paul, de que é preciso você demonstrar para os outros de maneira clara o que você quer, o que você tem para oferecer, o que você pode colocar na mesa e onde você quer chegar. E aí eu concordo contigo, Edmara, que é óbvio que por toda uma questão social e estrutural, as mulheres foram condicionadas a não fazerem isso por ímpeto. Porque a gente sempre foi aquela pessoa, a mulher é de casa, e o homem já faz isso muito bem, porque ele foi treinado a vida inteira. Mas eu concordo contigo que a gente tem também sim que se impor, tanto homem quanto mulher, mas para mostrar o que a gente traz para a mesa, senão como é que a pessoa que vai nos promover ou que vai nos contratar vai saber, né? Se a gente não fala isso de maneira aberta e assertiva, né?
Perfeito, Giovana. Eu muitas vezes nos meus times, durante todos esses anos, tanto os rapazes quanto as moças, né, eu via que tinha talentos ali no meio, mas que por uma questão de timidez ou de educação, ou sei lá, tanto entre meninos e meninas também, né, homens e mulheres, eu via que faltava isso. Então, na época das avaliações, quando a gente tem as avaliações, e mesmo todo dia, quando você está convivendo com as pessoas, né, eu procurava fazer com que as pessoas, os advogados, os estagiários, enfim, os funcionários, eles tentassem melhorar esse tipo de característica deles. Né? Eu sempre disse, olha, você é super bom tecnicamente, você é super boa no desenvolvimento de uma tese, enfim, sempre mostrando aquilo que eles têm de bom, que muitos deles têm de bom, né? Mas você precisa melhorar realmente a tua forma de se apresentar, de se colocar. Eu acho que me surgiu agora que uma das coisas que deve ser importante para um profissional, para uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho, que quer ter uma carreira, né? É ela ver o que aquela profissão, de que forma aquela profissão é vista pela sociedade. Por exemplo, né, você tem um médico que você sabe que se ele aparecer certo, primeiro que se você vê ele de branco, você vai saber, escrito doutor aqui do lado, que ele é médico, né? E você tem essa a imagem dele de uma pessoa séria. Da mesma forma, na advocacia, muitas vezes é aquilo que os clientes da gente esperam da gente, esperam ver na gente, que a gente tem que mostrar. E é muito interessante isso, porque isso tudo tem a ver com aquele viés do inconsciente da nossa cabeça, né? E a questão da cultura que você falou há pouco, né? Porque quem pensa num advogado sempre pensa num advogado. Primeira coisa que se pensa num advogado, pelo menos da minha geração, talvez eu esteja cometendo um equívoco muito grande entre os mais novos, né? Mas a minha geração, a geração que ainda está nas posições de liderança nas empresas, é aquele homem, né? Por quê? Porque a advocacia durante muitos anos realmente ela foi exclusiva dos homens, né? Mas de terno, gravata, enfim, uma pessoa vestida de forma bem formal, né? Com um vocabulário muito bom, sabendo se expressar. Independente de ele ser bom advogado, ela ser boa advogada, existe aquela imagem inicial que quando a pessoa te vê, ela vai dar confiança ou não. Então, e a gente vê que a juventude hoje, provavelmente isso deve mudar um pouco mais aí no futuro, né? É mais displicente em relação a isso, né? E eu acho que todas as profissões, elas têm características que fazem parte do funcionamento da vida, daquela profissão, uma vida social, né? Então, eu tenho alguns senões, que provavelmente até vou receber críticas, não sei. Mas, por exemplo, eu acho que as advogadas, assim como todas as mulheres de um modo geral, elas não devem usar roupas muito decotadas e chamar a atenção para o físico delas. Quando você vai encontrar um profissional, você quer ver o profissional e não necessariamente aquela pessoa que está ali por baixo. Isso em decorrência da minha experiência, né? Eu sempre vi que quando me encontravam, existe essa expressão natural, né? Você olha, você imagina se aquela pessoa se encaixa no perfil que você já conhece, né? E onde ela dá valor? Se ela dá mais valor numa aparência, o que ela está mostrando realmente em termos de conhecimento, que vai te ajudar. Então, eu sempre me preocupei com isso também. Eu acho que em cada profissão existe um determinado perfil, né? Não necessariamente, claro, no caso dos advogados, o homem usa terno e gravata, né? E a mulher saia justa e salto fino, né? E camisa, mas isso faz uma diferença, Giovana. É muito interessante, e eu vejo nos debates entre as mulheres que isso é colocado de forma negativa. Eu posso vestir o que eu quiser, mas se aparecer um executivo de regata, uma reunião,
como é que eu vou me sentir? Né? É interessante, são questões para a gente refletir a respeito, né? Então, isso é uma das coisas que eu acho que vale a pena debater e vale a pena conversar sobre, porque conhecimento técnico, ele pode até nos nivelar ou nos colocar em situações de vantagem ou desvantagem, né? Mas existem outros componentes na vida de um profissional, né? Que não você vai caminhar, por exemplo, uma das coisas que eu falava para os meus funcionários, você vai caminhar para ir para uma reunião, vai caminhar no escritório se arrastando o pé, e me acreditem, tem muita gente que faz isso. Parece que você está sem vontade de trabalhar, você está indo para o sacrifício. Nossa, eu preferia estar em casa assistindo uma série, mas eu estou aqui, né, indo devagarinho lá para o trabalho. Então, eu acho que a postura, ela interfere muito no desenvolvimento de uma carreira profissional, porque você presta atenção naquilo que as pessoas esperam do profissional naquela posição, né? E não adianta te dizer, é certo ou errado, porque isso é coisa do mesmo inconsciente mesmo. Tem muita coisa que a gente tem já internalizado em nós. E que as mudanças que virão, elas são, né? Muito lentas de adaptação. E mesmo assim, quando você quiser inspirar confiança em alguém, ou que você quiser contratar alguém que te dê confiança, você vai querer ver seriedade naquela pessoa, né? Não sei, coloquei diversos pontos aqui, né? Bem polêmicos, eu sei que são, mas eu acho que é interessante a gente refletir sobre isso e não passar direto como se fosse algo, não, isso não importa. Isso importa. Edmara, importa, e eu vou até compartilhar uma pequena história para contribuir com tudo isso que você está trazendo. Eu acredito que a polêmica ela nos ajuda a nos colocar num ponto de reflexão que é importante. Olha como que você está dizendo, faz todo sentido, e me veio aqui na memória, certa vez no início de carreira, trabalhava numa empresa do ramo automotivo, e na sexta-feira tinha o tal do Casual Day, onde você poderia ir um pouquinho mais... não relaxado demais, mas você poderia ir um pouquinho mais despojado do dia a dia que você trabalhava de camisa, aquela estereótipo tipo do engenheiro, né? Camisa, calça social e muitas vezes externo. Só que eu atendia cliente e uma vez o cliente chegou sem avisar. E eu era o homem de frente desse cliente e quando eu recebi o cliente chegou de terno e gravata. Meu diretor, ele queria falar comigo e com o meu diretor, aí eu fui falar com o meu diretor, ele olhou de cima a baixo em mim e falou o seguinte, você vai atender ele desse jeito? Eu falei, cara, casual day, ele não avisou, ele falou assim, você atende cliente, não importa se tem casual day ou não, vocês têm que estar alinhados sempre, porque ele pode chegar e agora ele está de terno e gravata, e eu estou de terno e gravata, e você está com uma camisa polo. Qual é a impressão, a imagem que você vai passar para esse cliente que veio fazer uma visita inesperada? Foi ali a minha primeira lição de marca pessoal, né? Porque assim, eu concordo contigo que a mulher ela pode usar o que ela quiser. Agora, estar congruente com a marca que ela quer apresentar ao mercado e com o ambiente, né? Isso me marcou muito, e tanto que nas empresas que eu trabalhei, todo mundo falava, poxa, é casual day, e eu estava de camisa e terno, porque eu atendo o cliente, atendo o fornecedor, e pode chegar até o CEO da empresa querer falar comigo, e eu tenho que estar alinhado, né? E as pessoas não entendiam, eu cheguei a sofrer até, muitas vezes, chacota, né? Da pessoa fala, porra, mas por que você está desse jeito? Porque é assim que eu quero me posicionar, né? E isso é muito difícil essa juventude entender isso, né? Na advocacia eu até achava, né, que era um pouco mais formal, que tinha até uma etiqueta, né? Como tem nos médicos, porque você vê médico ele tem o estereótipo, advogado tem o estereótipo, e muitas vezes em outras profissões você não tem. Mas isso não é uma coisa que vem da advocacia, isso é uma coisa que... Como é que isso se dá dentro do seu ramo, Edmara? Então, até alguns anos atrás, havia uma... Primeiro, deixa eu dizer que eu achei perfeito isso que você falou da marca pessoal, né? Eu não tinha essa definição, mas eu acho perfeito, né? Você tem que mostrar aquilo que você quer que veja, né? Senão você acaba passando uma imagem errada de você mesmo, né? Mas na advocacia, sim, todo mundo sempre foi formal. Eu, inclusive, quando comecei a advogar, usava beca para fazer audiência. Beca de rendinha, preta e tal, né? Ou então tinha que estar vestida socialmente bem, dos pés à cabeça direitinho.
Hoje, nos tribunais superiores, você usa a beca também. Inclusive, eles deixam uma beca emprestada lá para o advogado, porque na hora que o advogado vai se manifestar, ele não pode se manifestar sem beca, porque existe uma solenidade em volta daquele julgamento, né? Você está discutindo assuntos extremamente sérios, com pessoas extremamente competentes, e está tentando mostrar para os juízes, né, no momento da sustentação, que o que vão falando realmente tem fundamento. Porque eu acho que a grande maioria das profissões, né, não tirando essas profissões mais novas que são relacionadas à informática, alguma coisa na área de marketing, existe sempre uma certa liturgia, né? E no direito isso é muito mais claro, né? Mas ainda assim, de uns anos para cá, principalmente, as coisas foram sendo flexibilizadas realmente, né? E provavelmente mais lá na frente o conforto deve eventualmente prevalecer, mas eu sou do século passado, então eu acho que os meus comentários em relação a isso ainda vão prevalecer, porque as pessoas dão muito valor para a imagem, né? Você, quando vai contratar alguém, você analisa a pessoa dos pés à cabeça. E aí o que ela fala, você vê se combina com aquilo tudo, para ver se não está escutando, mas peraí, tem alguma coisa aí que não bate, né? Tá tentando me passar um negócio, mas eu acho que não vai entregar o negócio que está tentando me passar, né? Mas então houve uma flexibilização. A gente também tem o Casual Day, que no caso é o Casual Friday no nosso escritório, né? A maioria dos escritórios de advocacia hoje tem, mas os advogados se habituaram a ter gravata e paletó para o caso de aparecer um cliente na sexta-feira que não avisou antes, né? O que foi uma emergência, justamente pelo que você comentou, Paul. E o que a gente vê é que às vezes os jovens, eles são mais despojados, né? Então eles não dão importância para isso. As mulheres sempre mais, né? Gostam de aparecer arrumadinhas, né? E os homens às vezes acham, não, mas isso não importa, importa o que eu tenho para entregar, né? Mas o que eu tenho para entregar, primeiro que para o cliente te contratar, ele tem que acreditar que você vai entregar, né? E aí toda essa questão que a gente falou aí da marca pessoal, ela vai interferir na decisão. Talvez ele te olhe e diga, não te dá nem a oportunidade, acho que você não combina com a profissão, com aquilo que você está colocando, e aí ele vai simplesmente não te dar uma oportunidade de pedir sequer uma proposta, por exemplo. Eu me recordo uma vez, no começo da minha experiência, eu me formei por umas questões de razão, umas razões pessoais aí que eu até não comento muito, mas enfim, eu encontrei um advogado no escritório onde eu estava assassinado. Isso acabou me atrapalhando no início da minha carreira, porque eu sofri durante um tempo uma adaptação em relação àquilo, porque a violência foi muito grande, ele foi assassinado na sala, no escritório. Então, isso fez com que, depois que eu me formasse, eu ficasse alguns meses fora, né? Fora da advocacia, até eu me equilibrar, e aí, com a ajuda do meu pai, eu montei meu primeiro escritório, né? Mas eu tinha uma cara muito de menina. Eu entrei com 16 anos e saí com 21 na faculdade. Então, nessa época, eu tinha 21 para 22 anos e era muito menina mesmo, né? Aí, eu me lembro que eu montei o escritório, né? Tinha uma estagiária na outra sala, então tinha a antessala e tinha eu, né? Aí eu já usava óculos maior, inclusive, porque eu queria dar a impressão de que eu era mais velha, que tinha mais experiência, tudo, né? E chegou um senhor que até era uma ação trabalhista que ele queria fazer na época, né? Ele entrou na minha sala depois que ele foi anunciado, ele abriu a porta, entrou na minha sala, olhou para mim, olhou por volta. Onde é que está a advogada? Falei, sou eu, advogada. Você? Não, você é uma muito nova, muito menina, né? Aí eu falei, não, então o senhor sente aqui, me diga qual é o seu problema, a gente vai discutir esse problema, eu vou lhe dar as orientações que eu entendo pertinentes, mas me dê essa chance de me ouvir, né? Porque apesar de eu estar vestida ali seriamente, a carinha de menina não ajudou, né, nesse aspecto. E aí
ele ficou meio reticente, ele sentou realmente, me ouviu, fiquei 1 hora e pouco explicando para ele o caso, qual era o tipo do processo, né, o que queria acontecer em cada um dos estágios e tal, né. E aí, na hora que ele levantou, eu falei, bom, e agora? O que o senhor acha? O senhor vai trabalhar comigo? Aí ele disse, olha, eu vou pensar ainda, eu vou ver mais algum advogado. Mas eu realmente me surpreendi, porque olhando, eu achava que você não iria ter condição de tocar o processo, enfim, né? Então, para você ver que são experiências que mostram que a imagem ela é importante, né? Não adiantava usar um óculos desse tamanho, assim, e, enfim, mudar o cabelo e tal, se eu também não tivesse a parte técnica, né? Então, as duas coisas, você tem que aproveitar a oportunidade, você não pode deixar a coisa aí saindo, né? Aí eu vou fazer um comentário, antes da gente fazer um intervalinho, aí é um comentário até de cunho mais pessoal, né? Eu entendo que é ter cara de nova e as pessoas não te darem tanto crédito, tá? Mas, na verdade, eu acho que a geração mais nova, daí eu me incluo, tende a confundir um pouco essa ideia de autenticidade, né? De você ser você mesmo e imprimir isso na maneira como você fala, se porta, se veste, com a etiqueta corporativa, que é uma competência fundamental para você alavancar e crescer na sua carreira. Né? Então, eu acho que tem essa tendência de confundir, né? Principalmente hoje que a gente vive num mundo, esse mundo VUCA, que tudo é muito rápido e muito volátil e você pode ser você mesmo que vão te aceitar, porque vai ter aquela startup que vai te aceitar, aquela empresa de inovação, acaba tendo essa confusão e as pessoas acabam esquecendo a etiqueta corporativa e a marca pessoal, que é tão importante. Eu sou formada em sociologia e, para mim, eu aprendi a duras penas que a imagem importa. Né? Porque eu tinha aquela coisa meio idealizada, meio radical, de que não, eu vou fazer tatuagem mesmo e a pessoa que não me contratar, o azar é dela. Quando eu comecei minha carreira, eu pensava assim, até o primeiro tombo, o segundo tombo, e aí você começa a entender que o mundo corporativo, nesse sentido, ele é um pouco mais visceral e a tua imagem importa, assim. Então, eu acredito que tem essa confusão e por isso que talvez alguns, até advogados mais novinhos aí do escritório, passem meio por desleixados e, eu não me importo, mas tem que tomar um cuidado para não confundir. Uma coisa é você ser autêntico e ter o seu estilo, outra coisa é você ter o estilo errado dentro de um ambiente X ou Y ou Z. Né? Não sei o que você acha, pô. Você acha que aí a nossa geração, apesar da gente ser sócio, é uma geração diferente, né, a minha e sua? Sim, na verdade eu acho que tudo isso existe para transmitir credibilidade. Né? Muitas vezes você não consegue transmitir por um problema de comunicação, não que você não seja bom tecnicamente, mas, por exemplo, quando você vê, por exemplo, que a Edmara comentou da beca, né, dessa parte mais formal, é para você transmitir a credibilidade que é aquilo que você está falando num assunto tão sério. Então, eu entendo a marca como, não só a marca pessoal, mas você tem que transmitir essa credibilidade, as pessoas têm que acreditar em você. Isso é a marca, e empresas investem milhões para construir uma marca, e o ser humano investe muito pouco em se transformar uma marca. E a autenticidade, ela é fundamental, por isso que a gente fala da congruência, né? E marca é congruência, eu tenho que ser autêntico em diversas áreas da minha vida. Uma vez eu estava com o CEO do LinkedIn, numa palestra, ele falou assim, o LinkedIn contrata e o Facebook demite. Então, independente da roupa que a pessoa usa, mas a forma como ela se posiciona nas redes sociais, de bebê, do que ela posta, do que ela fala, dos comentários muitas vezes pejorativos, isso vai afetando a marca da pessoa e muitas vezes ela não sabe e acaba perdendo oportunidades. Então, eu entendo assim, como eu sou, né, mais novo, né, mas eu entendo que eu sou totalmente old school. É o seguinte, se existia, era para transmitir credibilidade. A gente tem que flexibilizar? Tem, mas até a página 6, porque se você chega, por exemplo, e vê um engenheiro de bermuda e camiseta polo numa empresa, eu particularmente iria, numa primeira impressão, ter uma certa dificuldade e eu ia dar a chance, lógico, né? Eu acho que eu vou ser altamente criticado por isso, as mídias sociais, e podem criticar, eu acho que é justamente abrir o diálogo, mas eu acredito nisso. Infelizmente, a gente tem essa predisposição de julgar à primeira vista. Sim. Né? E se a primeira impressão é o que fica, né? Se a primeira impressão é o que fica, o que as pessoas enxergam quando olham para você? É isso que eu trago como lição de marca pessoal. Até o que a Edmara falou, são aqueles primeiros segundos inconscientes, você já julgou, a hora que você viu, você já julgou. Né? Não é que você queira julgar por razões X, Y, Z, mas é inconsciente, a gente é condicionado a isso a vida inteira, né? Afinal de contas. É lógico que como seres humanos racionais, a gente tem que melhorar isso, as coisas
devem evoluir em relação a isso, mas a gente continua sendo o ser humano com as mesmas características que a gente estuda de centenas de anos e milênios atrás, né? E essa questão da percepção é como também disse o Paul, é um mecanismo de defesa, né? Você primeiro vai ver, peraí, imagino, se eu vou lutar com alguém e eu ver que a pessoa é muito grande, pode ser até que ele seja fraco, ela seja fraca, mas é grande, vai me impressionar. Talvez esse mecanismo de defesa que seja o embasador dessa questão do viés do inconsciente. Mas, independentemente disso, o que eu vejo? Eu vejo que a gente realmente tem que ter as nossas marcas pessoais, mas a gente tem que respeitar a profissão que a gente escolheu. A melhor forma de respeitar a profissão é encarar de forma séria a sua posição, a sua aparência e o seu cliente, o seu trabalho, enfim, né, o que seja. Essa seriedade não quer dizer que você não possa rir, não é uma seriedade no sentido de responsabilidade, né? E no momento em que você verifica que é isso tudo que te compõe, eu acho que isso não vai sair do ser humano, não. Nós somos julgadores por natureza. E isso não só na vida profissional, muito mais na vida pessoal, inclusive, né? Então, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração também. E também uma coisa, eu acho, Pô, em relação à questão do que você comentou, né? Que autenticidade, né? Então, a pessoa que se mostra para mim lá no escritório não é a mesma que tem a vida pessoal ali no Facebook. Então, será que eu posso acreditar ou não nela? Mas eu acho que quando alguém contrata outra pessoa, contrata para ver aquele trabalho dentro da expectativa que ela tem realizado. Ela não quer saber que a pessoa seja tanto autêntica assim, né? E a autenticidade, como eu acho também, é válida até a página 6, né? Porque aquela história, tô de mau humor hoje, poxa, aconteceu qualquer coisa. Você não vai passar isso para o teu cliente. Eu tô sendo autêntica, espontânea, poxa, muito bem, né? Mas não é assim que funciona. Você existe realmente uma espécie de um viés, de um personagem que você acaba criando, que pode ter muita coisa compatível com você, que no meu caso, por exemplo, eu sempre fui muito tímida, mas eu sabia que eu precisava me manifestar, porque se eu não me manifestasse, eu não iria conseguir espaço nenhum, né? Então, eu procurei treinar isso. Então, eu acabei desenvolvendo justamente por conta dessa necessidade. Mas isso não quer dizer que se eu vou na festa da casa de alguém que eu conheço direito, no ambiente de amigos, assim, eu seja uma pessoa super falante, porque eu acho que tem alguns limites que a gente precisa respeitar, né? Eu acho que sou extrovertida como advogada, mas não sou extrovertida assim, não, no meu dia a dia, eu sou até meio quietinha. Vamos fazer um intervalinho, então, rapidinho, só para a gente assimilar essas informações e a gente já volta para fazer mais algumas perguntas aqui para a Edmara. O mundo mudou. A forma como trabalhamos e aprendemos nunca mais será a mesma. Você está preparado para este novo mundo? Quais são as estratégias que você vai utilizar para entregar resultados e se destacar em um mundo cada vez mais digital? Para crescer na carreira, você precisa ser um profissional de alta performance e estar próximo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Conheça o Clube dos Profissionais de Alta Performance. São lives semanais no formato Masterclass. A experiência de grandes executivos, mentores, especialistas e profissionais do mercado. Agora, todo o conteúdo das aulas disponível para você acessar onde quiser e onde estiver e durante o ano todo. E mais, materiais complementares, mentorias em grupo e totalmente online. Bate-papo com executivos e especialistas, entrevistas e benefícios exclusivos.
você vai turbinar a sua carreira com habilidades comportamentais para aplicar imediatamente na sua profissão. Vai descobrir como se destacar na empresa e no mercado, gerando resultados extraordinários. Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira. Assine já clube.growthstrategy.com.br. Voltamos. Nossa, depois desse bate-papo super interessante, né? Que eu acho que é muito importante para a carreira, a gente falar de marca pessoal, credibilidade, o quanto isso é importante, e também falar de autenticidade, né? Mas eu queria explorar um pouquinho, Edmara, a questão do empoderamento, né? Porque hoje tem vários movimentos que falam do empoderamento feminino, né? E eu acho super válido e concordo que precisa, não por conta das mulheres, porque eu já acho que elas já são empoderadas, mas porque a sociedade não enxerga esse empoderamento, né? E a pergunta que eu te faço é, você que começou cedo, né? Até comentou de uma situação muito nova, de receber um cliente e ele olhar que você é jovem, como é que se deu esse empoderamento? O que você poderia dar de dica, por exemplo, para as pessoas para assumirem esse empoderamento? Porque ele é interno, né? Empoderamento não vem externo, então você tem que se apropriar, entender que você tem um poder e transmitir isso para que as pessoas entendam e você se posicione num patamar igual a elas, né? Como é que foi isso na sua carreira? Bom, além de eu manter essa questão da postura séria na minha carreira, que era importante, né? Eu acho que a dica, é estudar e trabalhar muito. Me parece que quando não tem atalho na vida, eu nunca enxerguei nenhum atalho. E eu acho que quando você estuda e conhece muito bem a área que você trabalha, você tem a segurança e a autoconfiança suficiente para poder externar isso. Então, o conhecimento foi isso que eu fiz, né? Eu procurei sempre estudar mais e trabalhar muito, né? Então, eu me lembro que quando eu mudei para Curitiba, que eu fui trabalhar numa das empresas lá de auditoria, eu não era da área tributária, eu tinha feito poucas coisas em tributário ainda, né? Como eu tinha um escritório menor, apesar de eu ter trabalhado em outro escritório que até foi de meu professor, de um ex-professor, de ex-professores da faculdade, eu não tinha essa coisa de a experiência tributária. Eu tinha feito umas 2 ou 3 ações no meu escritório, que na época eram salário educação, fim social, né? Umas coisas que você discutia a inconstitucionalidade dos tributos, e naquela época não tinha internet, então eu tive que ir em Curitiba também, eu não lembro agora como é que era, se era um data serve, um data qualquer coisa, que você tinha que ir até lá, olhar todos os livros, os informativos, os ofícios, para poder encontrar as bases da legislação, para daí você poder avaliar e discutir. Então, as minhas peças, as que eu mandei para a empresa na época que eu estava procurando emprego, elas foram peças assim, super grossas, cheias de fundamentos e argumentos, não foram assim tão objetivas como os advogados que eram já experientes na área tributária faziam. Por outro lado, passou para as pessoas que me contrataram que eu estudei para fazer, né? E aí me contrataram, eu comecei a trabalhar, eu era subordinada, eu apesar de já estava com acho que 10 anos de formada, mas eu entrei no nível mais baixo porque, enfim, era o que havia, e eu queria ir para Curitiba porque em Curitiba havia mais cursos de pós-graduação, as associações eram na época já mais consolidadas, né, associações profissionais, e eu ia ter mais oportunidades de estudo, né? Hoje Ponta Grossa está fantástica em relação a isso, mas naquela época ainda era um pouco mais, um pouco menos especializada, vamos dizer assim, né? Sem essas oportunidades. A gente está falando mais de 30 anos, tá? Senão os professores da minha época vão dizer, nossa, Edmara, mas você está falando mal de Ponta Grossa, né?
é nada disso, até porque eu acho que a maioria deles já deve ter morrido. Isso dá uma certa tranquilidade, né? Mas, enfim, falando tudo pelo positivo da coisa, né? E aqui usando um pouco daquilo, daquela autenticidade que a gente falou antes, né? Então, o que eu fiz quando eu entrei nesse escritório de advocacia? Eu não conhecia tributário, eu tinha que estudar, mas eu já tinha um filho pequeno. Meu filho estava com quase 5 anos nessa época, porque eu havia decidido me separar quando ele tinha 1 ano. Por questões de objetivos diferentes de carreira entre o meu marido e eu acabei me separando e também era jovem na época, eu tinha 28 anos quando eu me separei, e assumi o meu filho como responsabilidade minha, sempre, né? E então havia essa dificuldade de você conciliar a vida de mãe, de advogada, de estudante, né? Porque afinal, e a minha família sempre foi pequena, eu tenho um irmão, hoje meus pais são mortos, mas eu tenho um irmão mais novo, então eu não tinha aquela coisa assim, vou deixar na casa da avó, vou deixar na casa do avô, vou deixar na casa da tia. Não, eu tinha que me organizar de uma forma que ele ficasse protegido, né? E ao mesmo tempo se desenvolvesse. Eu tinha que contratar uma escolinha e eu ganhava pouco, porque eu estava no início de carreira. Então tinha que haver um equilíbrio muito grande entre receitas e despesas, né? Sobre o ponto de vista financeiro, e ganhos e perdas sobre o ponto de vista emocional, né? Sentimental, porque naturalmente não era fácil para mim deixar meu filho na escolinha, tão pequenininho, né? E eu trabalhava extremamente mais ainda, porque eu chegava em casa, depois que eu o apanhava, eu continuava trabalhando em casa, eu tinha que fazer o lanche dele para o dia seguinte, eu tinha que lavar a roupa dele, eu tinha que limpar a casa, manter as coisas todas em ordem. Então, isso demanda disciplina também, né? E determinação. Por isso que eu falei que trabalhar é importante, né? E aí, o que aconteceu voltando ao escritório de advocacia, né? Eu entrei no escritório, comecei a trabalhar com tributário e eu me lembro que tinha uns armários com as pastas de processos dos clientes enormes. Eu procurei sempre ficar, ou entrar uma hora mais cedo, ou então na hora do almoço eu ficava no escritório e eu abri pasta por pasta daqueles clientes. Para ver quais ações que eram as repetitivas, para ver a fundamentação nos steps seguintes depois de uma sentença, para ver o posicionamento que acontecia, né, o processo realmente que acontecia na sequência, né, porque uma ação judicial, ou mesmo uma consulta, né, mas uma ação judicial ela não para na petição inicial, né? A petição inicial tem que ser muito bem feita, mas ela não vai parar aí. E na consulta você tem que aliar o conhecimento ao caso específico, né? Então, você tem que estudar. E eu fiquei, eu acho que uns 6 meses, mais ou menos, me determinei que eu ia olhar processo por processo, pasta por pasta daquele escritório, que a matriz deles era em São Paulo na época, né? E aí isso também me deu segurança. Devagar eu fui me mostrando para os chefes no escritório, porque quando falava em algum assunto na área, eu conseguia me posicionar nas reuniões. E eu tinha uma vantagem, eu acho, de ter sido generalista também antes. Porque muitas vezes os assuntos legais ou os assuntos de uma empresa, eles não têm um reflexo só numa determinada área da empresa, né? No momento em que você entende que tem que fazer uma ação para suspender, por exemplo, o pagamento de um tributo, você vai ter que adequar a tua contabilidade em relação a isso, né? Muitas vezes existem contratos que vão ser clientes ou fornecedores que também vão ser afetados por conta dessa medida judicial que você entrar. E aí, então, aquele conhecimento que eu tinha adquirido durante os 10 anos anteriores, na área de contrato, na área trabalhista e tal, eles sempre me ajudaram muito a buscar soluções, porque eu conseguia ter uma visão que naquela época, e eu acho que até hoje é assim, né? Lógico que quanto mais conhecimento você tem, mais você pode ajudar, né?
hoje é a oportunidade de você se especializar muito mais, mas você ter a visão geral também é um diferencial, né? Mas então, voltando, eu trabalhava muito e estudava muito. Você não precisa ser gênio para crescer na carreira, né? Não precisa ser, tenho neurônios a mais. Não, se você for normal, né? Mas se dedicar, estudar e trabalhar, não tem como o sucesso não chegar, né? Não tem como... E o sucesso aí como uma realização pessoal sua, né? Você se sentir bem fazendo, tendo feito aquilo que você fez até hoje, né? Se sentir efetivamente realizado, né? E aí, Edmara, você fala muito essa ideia de que de procurar um aprendizado contínuo, é uma coisa que a gente já trouxe aqui em outros episódios, é algo que a gente fala bastante. Eu sou super adepta desse mindset de vamos aprender sobre vários temas para poder expandir a mente. E isso, você deve isso a quê? Isso é seu? É inato seu? Ou você aprendeu através da sua família? Essa sede de sempre conhecer mais e esse exemplo que você deu de abrir processo por processo, essa curiosidade, isso você desenvolveu ao longo da sua carreira ou você sempre teve contigo? Eu acho que eu fui muito bem estimulada pelos meus pais, Giovana. Eu sempre fui muito bem estimulada por eles, né? A formação eslavo-germânica russa lá da minha família, né? Era de muita disciplina, de bastante trabalho, de muito estudo, né? Meu pai sempre primou muito por isso. Mas meu pai, ele tinha uma visão muito interessante em relação às soluções para as coisas. Então, isso eu acho que foi um diferencial, porque assim como ele me estimulava, a mim, ao meu irmão, né, de procurar, sei lá, queimou a lâmpada. Como é que você troca a lâmpada? Então, ensinava como é que trocava, aproveitava para dar algumas noções da parte de energia elétrica, para você não tomar choque, enfim, por que era daquela forma. Então, isso sempre foi realmente me estimulando a buscar solução. E aí, quando eu vi que eu precisava me desenvolver, porque eu precisava sustentar meu filho também e me desenvolver na minha carreira, eu vi que eu tinha que procurar, né? E a forma mais eficiente de conseguir isso era através do conhecimento. E o conhecimento serve para quê? Serve para melhorar a vida das pessoas, serve para resolver problemas, serve para te dar soluções, né? Então, e assim eu me mantive, né? Eu sempre fui procurando, mas tem tal coisa, né? Às vezes não entrar com uma ação judicial, às vezes eu procurava sempre dessa forma, mas eu acho que foi por muito estímulo dos pais. Fantástico. Muito bom. Esse desenvolvimento dessa competência que veio do seu pai, né, de mostrar e trazer solução, gera essa curiosidade. Eu acho que é fantástico para você desenvolver na carreira, né? Porque depois você vê que eu chamo de conectar os pontos, né? Você vê que todo esse aprendizado ele vai sendo útil ao longo da vida e às vezes a gente despreza esses conhecimentos, né, aprendidos em casa e com os nossos pais, né? Isso é muito interessante, né, Gi? Isso mesmo, às vezes a gente acaba focando tanto na parte técnica, né, que a gente se esquece desses valores e o quanto eles podem nos ajudar a impulsionar dentro da carreira. E às vezes essa ideia, como você comentou, do seu pai, de poxa, vamos entender o significado por trás das coisas mais simples, como isso fomenta em você a busca por solução de problemas. E você veja, né, agora saiu no final do ano passado a pesquisa do Fórum Econômico Mundial com as competências para 2020. E a primeira delas era a resolução de problemas complexos, né? Como que você cria essa habilidade e essa competência do zero? É algo que tem que ser fomentado e fazendo exercícios como que seu pai fazia com você, ele estava fomentando isso de maneira indireta e direta. Então, é uma coisa que dá muito para fazer um vínculo. Você veja que a responsabilidade dos pais é extremamente importante, né? Na educação dos filhos. Porque tanto mais você faz a coisa pelo filho, né? Caiu a rodinha do carrinho, né? Põe para mim. Não, peraí, cara. É assim que você coloca. Lógico que a criança não vai aprender da primeira vez, mas você tem que ajudar
aprender a solucionar o problema dela sozinho, desde pequeno, né? Porque se a gente faz tudo pelos filhos, eles não vão aprender que precisa lá na frente. Em algum momento a vida vai dizer para eles, olha, peraí, você escolheu uma determinada profissão, escolheu ser engenheiro, vai construir um prédio para mim, né? Aconteceu tal coisa, aconteceu que a base do prédio não está boa, o que eu tenho que fazer, né? Você não pode simplesmente se colocar de uma forma padronizada, com aquele conhecimento padrão, standard que você teve, por exemplo, na universidade. A universidade só abre teus caminhos, né? Ela te mostra, ela te dá a visão da profissão que você escolheu, da carreira que você quer. Mas você vai continuar estudando sempre, porque vão sempre surgir problemas que provavelmente não saíram, não surgiram antes. A gente sempre brincava e brinca no escritório, às vezes, que no escritório parece curva de rio, que é aquela expressão que falam que é onde o tronco não vai, né? Ele está ali porque o problema são problemas que não são problemas comuns, são problemas sempre diferenciados, né? E que não tem uma solução pronta. A educação, a formação de uma pessoa, ela efetivamente começa em casa, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala para os nossos filhos, né? Começando pela coisa de isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. E aí a gente acaba não desenvolvendo as habilidades em uma menina que poderiam ser compatíveis com o trabalho que ela vai exercer lá na frente, ou mostrar para ela que não existem limites, né? A mesma coisa em relação ao menino, né? Aí o cor-de-rosa e o azul, né? Eu acho que quando você vai educar, seus filhos têm que prestar muita atenção nisso. Não vai ser o definidor, porque às vezes a educação é feita e tudo mais, e aí a pessoa se encontra com outro tipo de experiência no caminho e acaba derivando para uma coisa diferente do que os pais quiseram. Mas com certeza a parte mais importante é a parte da nossa infância e adolescência junto aos nossos pais, né? E eu vejo que hoje muitas crianças são criadas por babás. E não que as babás não sejam pessoas preparadas exatamente para educar a criança de outra pessoa, né? Mas uma pessoa de fora, ela vai se sentir limitada a chamar a atenção de uma criança que é filho de outra pessoa. Então, vai sempre procurar, porque a criança está chorando, por que ela está chorando, né? Então, ao invés de a mãe vai perguntar, pode perguntar, né? E ao invés de ela deixar que a criança chore, ou de deixar que a criança argumente, né? Ela vai lá e faz o que a criança pediu. Então, eu sei que é sacrificante, eu sei que não é fácil, eu passei por isso, mas é importante que os pais estejam presentes, sim, e transformem a tal da qualidade do pouco tempo que ficam juntos em verdadeira excelência, né? Em verdadeira qualidade. Porque senão a própria vida ensina, né? E a gente sabe que a vida ensina de uma maneira dura, né? De uma maneira muitas vezes sofrida. Então, às vezes, na hora de tentar proteger, eu não sou mãe, não sei, né? Mas eu estou supondo aqui da minha cabeça, na hora de tentar proteger, a gente acaba atrapalhando. Porque aí, quando a vida ensinar, ela vai ensinar com uma porrada, geralmente, né? Porque as outras pessoas não têm a mesma paciência e o amor que os nossos pais têm por nós, né? Então... E aí, para a gente já ir encaminhando agora para o final, Edmara, a gente queria pedir para você uma dica de um livro, né, que te impactou sua carreira de alguma forma, um livro de cabeceira seu. Bom, antes de eu chegar num livro específico que realmente ajuda no desenvolvimento da carreira ou ajudou, eu insisto que é importante que os profissionais conheçam muito bem a área que eles atuam. Então, tem que ler muitos livros da sua própria área para conhecer muito bem o que você vai fazer e o que você vai entregar, em primeiro lugar, né? Nem que isso acabe, de alguma forma, postergando ou deixando momentos menores para os livros de desenvolvimento comportamental, alguma coisa assim, né? Eu acho que, primeiro de tudo, realmente é o conhecimento daquilo que você faz. Livros tem muitos, né, Giovana? Eu acho que tem livros com muitas dicas, mas não vai aparecer nenhum daqueles, seja rico, pai rico, filho pobre e tal, né? Lá tem os seus valores, tem algumas lições, com certeza, internamente, mas não são eles que vão te dar essa solução, né?
Mas eu gosto muito de um livro que é do Jordan Peterson, chama 12 Regras para a Vida, uma teoria contra o caos, né? Ele é canadense, ele é um psicólogo canadense, e ele tem formação em diversas áreas, filosofia, história, ele tem uma visão, assim, às vezes até bastante crua da vida e do ser humano, mas muito elucidativa, né? E ajuda muito a gente a pensar, né? A primeira regra dele, ele faz uma comparação do ser humano com as lagostas. Ele fala da postura, mantenha seus ombros para trás, né? E o corpo alto, porque quando as lagostas vão brigar, aquela que parece maior e que já sai na vantagem. Então, você veja, ele também enxerga essa questão da postura como um fator muito importante para, não só para a profissão, né? Porque ele não fala exatamente de profissão, ele fala para a sua vida mesmo, né? Você tem que se colocar efetivamente. É a primeira regra, eu acho. Ah, com certeza, é um livro muito bacana. Gosto muito desse livro também. Edmar, se tiver que dar uma dica, né, você já deu uma dica, né, de se instruir, de buscar excelência funcional, pesquisar tecnicamente, se aprofundar na sua área, mas que outra dica você daria para os profissionais para acelerarem e alavancarem suas carreiras? Bom, eu acho que trabalhar muito, eu acho que uma coisa que é muito interessante, né, é procurar se colocar no lugar do outro. Procurar tentar ver como é que a pessoa está enxergando o problema que ela tem para resolver, e essa coisa da empatia, mas não de uma empatia que seja, não, você é a santa que vai fazer tudo, vai entender tudo, o problema do cliente, não. Mas tentar se colocar de uma forma mais empática realmente, né? E ouvir o cliente, né? Porque às vezes a gente escuta metade do que a pessoa está falando e a gente já deduz o que é o resto. Não deixa a pessoa concluir. Às vezes o que ela está precisando não é exatamente aquilo que a gente quis, né? Quis já antecipar. Então, acho que ouvir as pessoas, ouvir o seu cliente é extremamente importante. Além de todo o resto. Muito bom. Edmara, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Foi muito rico. Eu adorei a discussão, até polêmica. A gente não tinha tido algo assim aqui e eu adoro polêmicas. Não é pela minha formação acadêmica, mas é porque eu acho que as polêmicas elas têm essa oportunidade de abrir visões, ampliar visões, enriquecer debates, né, e formas de pensar. Então, muito obrigada por participar. Você é bem-vinda para voltar quando quiser, né, Paul? Com certeza, com certeza. Foi muito rico, eu concordo. Acho que a polêmica traz a reflexão, a gente está no momento que precisa refletir mesmo sobre diversos pontos de vista. E obrigado pela sua generosidade, disponibilizar tempo e compartilhar a sua história, esses temas com a gente, Edmar. Obrigado. Eu que agradeço a vocês por essa oportunidade e espero que o nosso bate-papo realmente gere frutos e alguma luz na cabeça dos que assistirem. Obrigada, viu, gente? Imagina, obrigado. Com certeza, e obrigado também você que nos assistiu. E a gente se vê no próximo Carreira Talk Show.